Então, eu sou a Adriana Seixas, eu sou membro do Parenting Science também. E eu tenho o prazer agora de apresentar a doutora Márcia Barbosa, que vai conferir nossa próxima palestra. Márcia, então, possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora nível 1B do CNPq, professora titular da URGS e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ela tem experiência na área de física, atuando principalmente em água e suas anomalias em soluções aquosas. Por seu trabalho em Anomalias Dinâmicas da Água, ela ganhou o Prêmio L'Oréal e Unesco de Mulheres nas Ciências, na área de física, e o Prêmio Cláudia em Ciência, ambos em 2013. Tá correto? Além disso, destacou-se por sua produção e sua atuação em questões de gênero na ciência. Então, Márcia, é um prazer te ter aqui, muito obrigada. Tá bom. Primeiro, vou fazer uma confissão. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e disse: mãe, eu vou para dar uma palestra num evento chamado Maternidade em Ciência. Ela olhou para mim e disse: mas o que tu vai fazer lá? Tu nem sabe segurar uma criança. Com o que tu vai ilustrar sobre isso? E, na verdade, ela está parcialmente correta. No ano de 2002, eu escrevi meu primeiro artigo sobre o assunto de gênero, porque eu sou uma cientista exata, e esse artigo foi para o Jornal da Ciência. E, sem me consultar, eles usaram essa ilustração para o artigo, tá? Que não quer dizer nada comigo, porque eu não sei nem cozinhar, eu só lavo roupa com secadora automática e eu não faço biologia. Ou seja, era uma ilustração completamente equivocada, mas que espelha algo muito interessante, que é a visão que a sociedade tem de quem é que tem que ser essa mulher cientista. Ela tem que ser alguém que cuida da casa, que cuida da família e que é boa cientista. Meninas, quando saírem, podem pegar sua capa de supermulher, ela está esperando ali na porta, porque é isso que a sociedade espera de vocês. O que eu vou tentar rapidamente passar aqui é qual é o problema. Porque tem um problema. E a gente tem que entender o problema para resolver o problema. Depois, por que me importar com esse problema? Porque tem problemas que a gente não se importa. Eu não sei quem trouxe essa água aí, eu não me importo em saber. Então, tem problemas irrelevantes. Quais são os mitos, que é aquilo que as pessoas dizem que nem mantra, como resolver o problema, algumas conquistas e, finalmente, o que dá para a gente fazer a partir de hoje. Tá? Quantas aqui? Levante a mão quem é da área de exatas. Bem pouquinhas, né? A maioria deve ser biológicas, sociais. Então, agora a maioria vai se sentir muito feliz. Eu vou dizer agora um momento de felicidade. Por quê? Porque eu vou mostrar uma foto para vocês do Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq. Essas pessoas que decidem os níveis de quem é bolsista. Não, essa foto até tem um erro, segundo os meus colegas, que é aquela pessoa no meio que não deveria estar lá, porque só atrapalhou o comitê. E esse comitê é sempre assim. Tá? É sempre assim porque essa área é sempre assim. Ela tem muito pouca mulher. E não começou de hoje esse muito pouca mulher. E se vocês olharem essa foto dessa conferência de Solvay de 1927, vocês vão ver que tem uma mulher. Ela é meio monocromática também, porque todo mundo usava preto. Tá? Mas, além disso, tem esse problema, só tem mulher. Essa foto é a foto que tem maior densidade de prêmio Nobel de qualquer foto. Quase todas as pessoas aí ou ganharam o Prêmio Nobel de Física ou de Química, e essa mulher, por sinal, só ganhou os dois, que é para não dar nenhuma dúvida, né? Ganhou um de cada, tá? Para dar diferença. Mas essa é uma foto antiga, e vocês vão dizer: ai, Márcia, isso é de 1927, hoje em dia isso é diferente. Não, hoje em dia isso não é diferente. Continuam usando preto. Então, essa comunidade, ela tem mais mulheres, tem duas mulheres, que tem um círculo vermelho em torno dessas mulheres, e a maioria é homem. O que caracteriza essa conferência? Ninguém pode se registrar para ir nessa conferência. Para ir na conferência, tu tem que receber um convite em casa. Então, é clubinho, né? E a gente já sabe que tipo de clubinho esse clubinho é. Isso é o topo da carreira. Mas o problema na área de exatas começa... Mostrei outro clubinho e aceitar por engano. Mas o problema na área de ciência é que
Este é um problema universal em todas as ciências. Então, agora, vocês que não são da área de exatas também vão se sentir deprimidas. Porque, na verdade, o percentual de pesquisadores vem na graduação, aí vem, né, aí doutorado, e isso é a média mundial, dados da Unesco. Aí vocês vão dizer, mas a gente não sabe se isso tem alguma coisa a ver com família, com filho. Celso, o que será que acontece nessa faixa etária aqui, diferente disso? Será que a mulher tem algum problema mental que começa a acontecer nessa faixa etária de 30 anos? Será qual é o mistério que acontece nesse momento? Que ninguém quer dizer que é o fato que as pessoas se casam, têm filhos e têm que fazer decisões profissionais baseadas nisso. Ou acontece alguma coisa. Se fosse ainda aqui no fim, eu ia dizer que era menopausa, mas não é, né? Não é, não tem nenhuma mudança. Ou se fosse aqui, que seria a puberdade. Está muito claro onde é que acontece o problema. Só não vê quem não quer ver, que é a maioria das pessoas. Nunca querem ver essas coisas. Na área de física, o problema é um pouquinho mais grave, porque os números nos estudantes de graduação já são pequenos e decaem. Isso, de novo, é uma média mundial, decaem ao longo da carreira. E esse é um problema que muda de, vamos dizer, sociedade para sociedade, que a gente dividiu entre países de diferentes estruturas, porque ele tem muita correlação de esse decréscimo ser mais acentuado em países anglo-saxões, onde a profissão de físico tem mais valor e onde a família mora mais longe. Ou seja, a família está sempre presente. Esses dados a gente reuniu num estudo que a gente fez em 2002 pela União Internacional de Físicos. A história desse estudo é muito engraçada, porque numa reunião como essa, da União Internacional, onde não tinha nenhuma mulher, os homens começaram a se preocupar porque não tinham mais alunos de doutorado na área de física. Era uma época daquelas que tem contenção, as pessoas não vão para a física. E aí o canadense disse, por que não mulheres? Aí os outros, como uma segunda opção, é uma boa ideia. E aí montaram esse grupo de trabalho que tinha que dizer por que tinha poucas mulheres. O que a gente fez foi fazer uma coisa muito mais espetaculosa que isso, foi organizar uma conferência internacional, da onde a gente tirou esses dados, voltamos para a IUPAP e colocamos para a IUPAP que eles tinham que melhorar os índices em todos os níveis. Na reunião seguinte, 3 anos depois, já tinha 40% de participantes mulheres na Assembleia Geral, já tínhamos 30% de mulheres no Conselho e na seguinte já tinha uma presidente que era mulher. Ou seja, o simples fato de a gente trazer o problema e dizer vamos monitorar vocês. Tem uma pessoa que só faz isso, só monitora todos os comitês da União Internacional para ver se estão se comportando bem e colocaram no formulário de dar dinheiro para conferências quantas mulheres são palestrantes convidadas e estão no Conselho. Só põe a pergunta. Vocês veem o número, aparece uma magia para quem pede dinheiro. Põe lá a pergunta e as coisas realmente mudam. No CNPq, que foi amplamente citado aqui, nas diversas áreas de pesquisador 2A, 1A, nós vemos que, quer dizer, esse é catastrófico, que é a área de física, a matemática também não é muito boa, engenharia, inclusive, é um pouquinho melhor do que física e matemática, mas vocês já veem que, à medida que avança da carreira, esse número, que é bem ruinzinho, vai ficando pior. Mas isso não é prerrogativa da gente. Outras áreas, como química, que hoje em dia, em sala de aula, a gente já tem quase que uma maioria de mulher, quando vem para essa parte de carreira competitiva, o número é ruim. Quando vamos para a saúde, pelo menos até aqui está igual, mas vocês veem que no topo a coisa decai. Para a biologia, também ruim. Ciências sociais, empatamos, meninas. Mas empatamos num lugar que tu entra em sala de aula e tem 80% de mulheres. Então, a gente empata quando a gente é maioria absoluta. Aí a gente empata. E, como foi citado, tenho meu direito à resposta, quando entrei na Academia Brasileira de Ciências, a primeira coisa que eu fiz, vamos olhar a academia. E, na academia, o percentual de mulheres não chega a 25% em áreas como biológicas, onde, hoje, as mulheres são maioria em sala de aula. Mas me surpreendeu na área de sociais, que aqui só entra a área de ciências sociais aplicadas, onde, de novo, é uma minoria, eu nem vou falar desse canto aqui, que tem uma engenheira, tem umas 4 matemáticas, tem 2 físicas e 3 astrônomas, ou seja, os números são realmente muito baixos e muito difícil mudar esse perfil. Agora, se eu olhar e disser, não, Márcia, tem pouca mulher na academia, porque tem pouca mulher no topo.
meio tipo aquela discussão do ovo e da galinha. Então, o que a gente fez? A gente olhou o percentual de mulheres pesquisadoras, jovens e velhas, com bolsa de PQ, percentual de mulheres 1A e 1B, que são normalmente quem vai para a academia, e da academia. Vocês veem que tem o efeito tesoura do efeito tesoura do efeito tesoura. Ou seja, a gente realmente tem... E nesse efeito tesoura aqui, as pessoas não estão tendo mais filhos, certo? Elas estão tendo netos. E eu acho que neto impacta um pouquinho menos. Mas tem um problema aí que fica na memória da pessoa, de que é um problema e continua sofrendo além da maternidade. Mas por que eu me importo com isso? E aí eu quero trazer uma discussão um pouquinho diferente, levemente diferente do que foi trazida essa manhã. Eu não vou falar de democracia, embora acredite nisso, de justiça social, embora acredite nisso, mas eu vou falar de eficiência. Eu quero uma ciência melhor, eu quero um mundo melhor, eu me preocupo com problemas científicos para resolver os problemas do mundo, então eu quero uma coisa melhor. Em ciência tem pouco estudo com esse viés, de que é mais eficiente para a ciência, por uma razão óbvia. O clubinho não quer gente diferente no clubinho, né? Mas, no mundo dos negócios, essa pergunta é muito mais importante. Então, um grupo chamado McKinsey, e tem vários outros estudos desse tipo, pegou as 500 maiores empresas do mundo e ordenou por diversidade, mas não diversidade no chão de fábrica, na secretaria, no topo. Gerência, conselho diretor, etc. O que descobriram? Que, usando 3 medidas diferentes, ter mais mulheres faz com que as empresas do topo, em diversidade, ganhem mais dinheiro do que as na base. Uau! Vocês imaginam que isso repercutiu imediatamente em tentar estratégias para para conseguir obter esse número de dinheiro. Isso levantou uma série de estudos para tentar entender como é que a gente faz isso. Como é que eu tenho mais mulheres desse tipo que fazem... Porque é um tipo que sobreviveu. Desse tipo que sobreviveu. E existem empresas de consultoria que fazem exatamente isso, inclusive no Brasil. Isso chama-se Mulheres 360, elas fazem isso para a Unilever, para as grandes empresas. Mas por que isso também é importante? Tem um outro aspecto de mais diversidade em ciência, e diversidade eu amplio mais do que mulheres, mas porque a ciência que se faz, essa ciência que todo mundo diz que é neutra, a ciência é neutra, mas as pessoas não são neutras. Então, esse estudo de 2001 mostra que o maior número de remédios que foram retirados do mercado dos Estados Unidos foram remédios que faziam mal para as mulheres. Eles não tinham sido testados em mulheres, os test trials eram em homens brancos. Então, de cada 8 remédios retirados do mercado naquela época, de cada 10, 8 eram remédios que faziam mal para a mulher, porque eles não tinham testado nas mulheres. E a gente tem uma biologia, até onde eu entendo, acho que aprendi isso na adolescência, que é um pouco diferente. Então, tem uma questão importante, que é ter pessoas diferentes, porque elas fazem perguntas diferentes. Então, isso também é importante. Tem pouquíssimos estudos sobre o impacto de diversidade em ciência, mas, em particular, eu gosto muito desse estudo, que é um estudo que mostra que, quando tu dá um desafio que é impossível de se resolver individualmente para um grupo, esse grupo tem melhor performance quando tem diversidade, desde que, e sempre na vida existe um desde que, a pessoa que esteja coordenando o grupo viabilize que todos falem. Quem aqui já não vivenciou uma reunião de departamento em que tu é interrompida 255 mil vezes? Gente, isso não acaba. Eu sou diretora da Academia de Ciências. Cada reunião é um desafio, porque tu vai ser interrompida 255 mil vezes para alguém te explicar aquilo que tu faz. Momento terapia. Ontem eu peguei um táxi e expliquei para o motorista de táxi. O que a senhora faz? Sou física. O resto da viagem foi ele me descrevendo como é que o universo foi criado. Imagine se ele fosse físico. Então, vamos ter uma ciência melhor se a gente tem mais diversidade. Não tem dados abundantes ainda, precisamos de dados mais abundantes com esse recorte.
Em firmas, isso já é muito claro. Eles já fizeram estudos que eles pegaram a mesma empresa e olharam escritórios em que tinha mais diversidade contra outros escritórios com menos diversidade. E eles ganhavam mais dinheiro. Então, em firmas está mais claro, infelizmente, na academia isso ainda faltam estudos. Aí vem os mitos. Amo os mitos, amo os mitos. Primeiro não, esse é o mito brasileiro mais abundante. A gente sem bolsa para todos os docentes. Todo mundo termina ganhando alguma bolsa de PIBIC. Mas o CNPq tem uma segunda categoria de bolsas de iniciação científica, que é dado para os chiques e famosos, que são os pesquisadores 1A e 1B, ou gestores de NCT, ou essas pessoas que têm o poder. Vocês notam que isso aqui são professores de várias faixas etárias, tá? E que só são aquelas pessoas que são jovens há muito tempo. Tá? Então, entre esses jovens há muito tempo, o percentual de mulheres que eles selecionam é 10% mais baixo do que o percentual que a média seleciona. E por quê? Porque eles descobriram, ao longo da carreira, que as mulheres vão desaparecer. Por que eu vou investir em alguém que vai desaparecer? Então, tu termina não investindo. Não é consciente, isso é o que a gente chama de vieses inconscientes. E esses vieses inconscientes, eles são possíveis de se medir por uma série de estudos. Deixa eu só citar um que eu gosto muito, que é do Jennifer e o John. Tu manda o mesmo currículo, com nomes diferentes, e pede para a pessoa avaliar. A Jennifer é simpática e vai ganhar um salário melhor que o John, que tem exatamente o mesmo currículo, mas o nome é John. Então, nós temos vieses inconscientes que regulam as nossas decisões. Mulheres não têm ambição. Elas não querem mais. Foi feito um estudo com 200 mil pessoas, perguntando sobre o nível de ambição. A gente está repetindo agora no Brasil, porque esse é um estudo que foi feito na Europa e Estados Unidos, e a gente quer ver se repete aqui o mesmo efeito. O que se observava? Pessoas jovens entrando na carreira, primeiros anos de carreira, elas tinham, e aqui não é só academia, são carreiras em geral, mulheres e homens tinham o mesmo nível de ambição. Mas, mais tarde, pessoas depois de 10, 15 anos de carreira, as mulheres tinham menos ambição que os homens. E por quê? Se perguntar por quê? Por causa da família, por causa do marido? Não, por causa das mordidinhas de mosquito. Ou seja, pior do que tu ter que conciliar carreira, família, serviço de casa, é chegar no teu ambiente de trabalho e tu ver essas pessoas cotidianamente dizendo que tu vai falhar, que tu não vai dar certo, que tudo vai dar errado. E isso desestimula profundamente. Mas, Márcia, é uma questão de tempo. Tudo ficará bom. Espera, tu vê, hoje em dia as mulheres já estão na universidade. Daqui a pouco elas vão ser presidente da academia, talvez até. Mas vamos ver o que é uma questão de tempo. Eu olhei duas áreas para olhar o tempo. Eu olhei a área de física, que é péssima, ou seja, eu tenho pesquisadores 2 num nível que não chega a 12%, e pesquisadores de 1A na faixa de 5%, e a área de medicina, que tem números bem melhores, quase 40% pesquisadoras 2 e 18% de pesquisadoras 1A. Tá? Eu não posso ir para frente, olhar o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas eu posso olhar o que vem acontecendo há 10 anos. E aí o que vocês veem é que não existe nenhuma melhora. A melhora seria se em 2001 eu tivesse um número e em 2011 eu tivesse um número muito maior. E eu não tenho. Em pesquisador 2, nem em pesquisador. Vocês veem o tamanho da oscilação? Tamanho da oscilação? Vocês sabem o que é essa quando muda muito assim? Decresce quando tem falta de dinheiro. Isso é percentual. Vocês entenderam? É percentual, então já fiquem preparadas. O decréscimo é quando não tem dinheiro. E esses são as pesquisadoras 1A. De novo, não há uma melhora. Por quê? Porque não há políticas. Isso aqui é de todos, são as pesquisadoras, a média das pesquisadoras do CNPq de todas as áreas. Entre aqui, teste de acuidade visual. Quem enxerga bem vai me dizer qual é a diferença entre esse aqui e esse aqui. 2%. Márcia, fica quieta. A Márcia vai ficar quieta. Notem que, em média, aqui é 30%. Eu preciso subir 20% a 2% a cada 10 anos. Nem os filhos de vocês vão ver. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá? Então, a ação é urgente, tá? E a gente precisa fazer alguma coisa. Bem, mas
Márcia, por que tu te importa tanto com esse assunto? Deixa eu só mostrar aqui para vocês alguns números. Esses são publicados na revista Nexo sobre o trabalho, não é só em ciência, em todas as áreas, a diferença do percentual de tempo que homens e mulheres gastam cuidando da roupa, cozinhar e lavar. E esse aqui me surpreendeu mais ainda, cuidar do cachorro, porque eu achava que pelo menos isso os homens iam fazer. Mas nem isso. Nem isso. Tá? Então, gente, o que a nossa sociedade, assim, olhando para o mundo, como é que tu vai competir? Eu preciso dessa diversidade, entende? Eu não estou brincando, eu preciso deste olhar diferente dentro do laboratório. Mas eu preciso também consertar isso. Porque não é possível, a pessoa não consegue, a capinha de super-heroína está ali na porta. Só sendo super-heroína que tu vai fazer tudo isso e ainda, por cima, fazer a pesquisa que a gente precisa que seja feita. E eu preciso dessa visão. Eu preciso de pessoas que viram outras coisas. Porque isso faz tu fazer pergunta diferente. E a ciência precisa disso. E o Brasil tem isso de bandeja, porque a gente tem uma diversidade natural. Então, eu preciso disso. Então, eu tenho que consertar isso, não só por democracia. Eu preciso de um país que resolva problemas. Então, a gente tem que convencer que a gente precisa consertar isso também. Ai, mas, Márcia, como é que tu sabe se filho faz ou não diferença? No Brasil, a gente não tem esses dados, mas esses países lá da tampa do mundo, eles fazem tudo que é estatística. É a Dinamarca, que já vem fazendo políticas para mulheres de gênero há muito tempo, mas rapidamente nota que, se tu olhar a carreira de mulheres sem filhos e com filhos, tem uma diferença. O gráfico é impactantemente seu salário, tá? O progresso na carreira, parecido com o que a Fernanda mostrou. Tá? Dá uma decaída e aí tenta voltar, mas assim, tu não vai alcançar isso. Isso aqui é para os homens. Olha aqui, até, coitadinho, ele ajudava em casa. Ele ajudava. Tem um colega meu que sempre vem contar tudo que ele faz, meio que para vem dizer, Márcia, eu levei hoje meu filho no colégio, não sei o quê. Começa a contar, e eu sempre digo, como eu queria ser pai. Acho que eu vou ser pai, vou ter que arranjar uma mãe para ser o pai, porque mãe é mais difícil, né? Mas pai até eu topava. Ela dá para rolar. Mas o que as pessoas estão fazendo que está ajudando? Tá? E agora eu vou falar de uma coisa meio traumática. Então, se você não está preparado, spoiler, para coisas fortes, fecha os olhos, porque aí vem uma coisa muito forte. Esse aqui é o percentual de mulheres fazendo doutorado na área de física, ciências físicas, que inclui química, engenharia, etc., e todos os campos nos Estados Unidos. E aí vocês veem que aqui tem um pico, mas é guerra, não estou sugerindo, não é essa coisa forte, não estou sugerindo uma guerra. Isso deixo para o Trump. Aí e outra guerra, e aí os números baixam, e aqui melhora. Estão vendo? Estão vendo que mudou a inclinação? Isso lá é física 1, vem a velocidade constante, e aí a gente acelera. Para acelerar, eu tenho que fazer força. Né? Houve uma força aí nos Estados Unidos. E essa força chama-se ação afirmativa. E nós precisamos, urgentemente, de ação afirmativa nesse país. E para aqueles que... ela vai falar de cota, que é o medo dos meus colegas dentro do CNPq, que eu ponho algum financiamento, cota, proporção, percentagem, dentro do CNPq. Eu não estou falando de cota, gente. Eu estou falando de ação afirmativa. Porque essa ação afirmativa é como sexo. Tem mais de um jeito de fazer. Então, a gente vai fazer todos eles, porque eu sou uma pessoa muito energética, a gente tem que tentar todos eles para mudar. Então, a gente precisa de políticas. E, mesmo lá, não funcionou direito nos Estados Unidos, porque eles não mexeram na coisa central, que é a família. É um país sem licença maternidade. Há um mês atrás, eu tive num evento de física, e, como sempre, eu faço o almoço das mulheres do evento. Reservei uma mesa com 4 lugares no restaurante. E aí, uma das pesquisadoras jovem, americana, trabalhando em Los Alamos, que é no meio do deserto, veio me dizer, eu quero ter um filho. Como é que eu faço? Não tem creche em Los Alamos. Vocês entendem? Entendeu? É no meio do deserto. Um monte de funcionário não tem creche.
Então, mesmo lá, que tem o conceito de ação afirmativa, eles são meio devagar, eles ainda não entenderam que a família é um pedaço importante do processo. E a gente tem que incorporar a família ao conceito de ação afirmativa. A gente, desde dessa provocação da UIPAP, a gente organizou esse é o evento que eu tinha mencionado, que a gente conseguiu juntar 350 pessoas no mundo, a gente conseguiu financiamento por isso, porque não existe coisa mais deliciosa que o sentimento de culpa dos americanos, e eles deram dinheiro, a gente pôde trazer mulheres do mundo inteiro, que foi muito interessante, 75 países, formamos grupos de trabalho, que até hoje existem, e que circulam o mundo. Aí a gente organizou o Ciência Mulher, que era um evento para preparar o evento brasileiro só de física, e juntamos, foi muito importante, teve participação de cientistas sociais para nos dar um embasamento. E, nessa época, começou uma profunda campanha, junto com movimentos feministas, dentro do CNPq, para projetos, portanto, tem uma carga emocional bastante grande, e conta um pouco a travessia do Brasil por um período que foi a ditadura militar. Conferências que a gente vem promovendo na área de física. Aí o CNPq criou esse edital que eu considero maravilhoso, porque ele trazia meninas do ensino fundamental e médio para dentro da universidade e os professores para a gente discutir ciência. Aí acabou o dinheiro para isso, acabou a Petrobras, que financiava isso, a Secretaria da Mulher, que também apoiava isso, e quase está acabando o CNPq. Aí nós tivemos que contar com a iniciativa privada, e um fundo me procurou, e eu disse, não, vamos repetir, copia o edital, e agora a gente está com esse edital, que é gotinha, 10 projetos, mas que tem motivado muitas pessoas, inclusive um grupo aqui no Instituto de Física, que é o Meninas da Ciência, que vem promovendo uma série de discussões. Uma delas é esse é meu professor, agora a gente tem esse é meu colega, com frases cretinas ditas pelos professores e pelos colegas, a gente empastela a universidade com essas frases, e isso tem gerado um impacto interessante. Mas um projeto que eu gosto muito são das entrevistas. Elas começaram entrevistando as mulheres jovens há muito tempo da universidade, e essas mulheres, de novo, nunca tiveram problemas, porque a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando com um Alzheimer psíquico, e a gente esquece o que passou durante a vida. Portanto, gravem o que vocês estão pensando agora, para, quando tiverem mais velhas, não repetirem esse erro. Eu nunca tive problema. Não, é tudo igual, é só mérito. Mas, aí, entrevistando as mais jovens, a gente via que esse problema já está muito claro na cabeça das mulheres. Mas, em outros estados também tem. No Rio de Janeiro tem esse projeto lindo, que é Meninas no Circuito e Meninas nas Escolas Públicas do Rio de Janeiro. Mas, Márcia, e agora? Tu está citando conta-gota, né? Tudo que eu falei agora é gotinha, 10 projetos, uma bolsa por mais um ano, é tudo pequeno. A gente precisa de uma reforma estrutural. E deixa eu trazer algumas ideias, apesar de, como a minha mãe disse, eu não entender nada de filhos. Eu sou uma física teórica, portanto, em princípio, eu não pratico nada das minhas ideias. Então, eu posso dar ideias, que é o que eu faço. Nós precisamos ter mais dados separados e dados no geral. Mas é difícil o CNPq. E a universidade? E o seu departamento? Tem isso publicado na página? Isso você pode conseguir, né? Do departamento, depois para a universidade. A gente tem uma pró-reitora aqui da URGS, a gente pode conseguir isso. Dados, a gente pode brigar, sim, para ter os filhos no Lattes. Se a gente conseguiu a licença, a gente pode brigar mais um pouco, mas tem que brigar, tem que fazer força, tem que brigar, tem que se aliar com pessoas que podem chegar lá e dar uns joelhaços, para conseguir esses dados, que eles são muito importantes. Filhos no Lattes, dados discriminados por gênero, em todos os níveis, dados discriminados por gênero. As instituições... Gente, é tão fácil rodar um teste de viés de gênero. É fácil rodar. E se tu colocar uma linha na progressão funcional, que a pessoa tem que ter fazido o teste, e se não passou no teste, fazer um cursinho. Quantos iam deixar? É só uma ideia, né? Nós vamos ter uma vice-reitora aqui amanhã. Só uma ideia que a gente tinha que ter esses testes. E curso para quem não passou. Cursos online. Tem já pronto, a gente só traduz do inglês. O Canadá tem um monte desses pacotes maravilhosos. Próxima é distribuição de tarefas levando em conta os filhos. Tem a coisa difícil, que é reduzir a carga didática.
concordo, é difícil. Mas tem uma coisa infinitamente mais fácil, que é a hora de decidir o horário da aula, dar prioridade para quem tem filho pequeno. Isso parece difícil? Eu não acho que isso seja difícil. Eu acho que isso é facinho, facinho. De fazer. Difícil é reduzir. Mas mesmo o que a gente não pode é deixar de dar, como federais, dar 8 horas de aula por semana. Mas, assim, a média dos departamentos é bem maior que isso, né? Quem sabe 8 fica para quem tem filho pequeno. E, assim, as pessoas jovens há mais tempo, feito eu, podem dar umas 10 horinhas de aula por semana. Ninguém vai morrer por causa disso. E pode dar à noite também. Não vai morrer por causa disso. Então, assim, ter essa visão que, à medida que tu passar pelo teste de viés, tu vai começar a ganhar. Gente, qual é o problema de creche no campus? Qual é o problema? Momento de novo terapêutico. Muitas vezes me perguntam por que eu não tive filhos. A minha resposta é que culpa do reitor. Não olhem com maldade para ele, não é isso, porque foram vários reitores, inclusive uma reitora. Mas, quando eu era aluna de doutorado, e era casada, em alguma das vezes que eu fui casada, eu pensava, vou ter uma criança assim que a creche ficar pronta. Eles estavam construindo a creche no Vale. Eu olhava da minha janela e disse, ela vai ficar pronta, eu vou ter um filho. Vocês já imaginam quantos anos se passaram? Ela nem existe mais. Então, ter uma creche, e eu não estou dizendo a universidade paga, não sou ambiciosa assim, mas assim como ela tem uma cafeteria, ela tem uma farmácia, um banco, que foi aberto um edital para ter... Por que não podia abrir o edital para ter uma creche ali? Só para ficar perto, ser fácil de amamentar. E aí a gente podia fazer o preço ser mais barato se fosse aluna de pós, e ser um pouquinho mais caro quando são os que podem um pouquinho mais. E está ali. Vocês entendem que está ali? Né? Esse semestre tinha um casal fazendo aula com a criança de 2 anos correndo pela sala. Eles não conseguiam prestar atenção, mas eles não tinham com quem deixar. Então, a gente, com 10 mil pessoas passando pelos nossos campos, eu não entendo por que é mais importante eu ter um terceiro restaurante do que eu ter uma creche. Tá? Tem que ter, e recreacionista nos eventos, que eu também não vejo nenhum problema em, quando dá o dinheiro para o evento, deixar um dinheirinho para recreacionista. Não vejo isso. O dinheiro está curto? Vai ficar um pouquinho mais curto, mas a gente vai possibilitar uma coisa importante. E, finalmente, a gente explicar sempre, junto com a questão de democracia, que diversidade é importante, e buscar números e buscar dados para a eficiência de ciência. Diversidade é importante, sim, porque é democrático, mas diversidade é importante, sim, porque eu preciso fazer uma ciência melhor, mais meritocrata do que a ciência que eu estou fazendo agora. Obrigada. Obrigada, Márcia. Eu vou ter que pedir para quem tem filhos na recreação ir buscá-los. A gente precisa liberar o pessoal, porque eles têm que estar de volta a 1. Isso a gente não vai ter que fazer. Eles podem ficar aqui com a gente, não tem nenhum problema. E aí a gente abre para as perguntas. Fiquem à vontade. Oi, a minha pergunta é sobre quanto tu acha que a gente não vê o problema, ou que a gente, porque a academia ela é muito baseada no medo da retaliação, né? Então, a minha pergunta para ti é quanto tu acha que as pessoas não vão atrás ou não se expressam porque elas não enxergam, as mulheres no caso, né? A gente está falando, ou porque elas têm medo da retaliação. E falando como uma pessoa que está terminando doutorado e que tem medo da retaliação, obviamente. Vou dizer uma coisa. A academia ela é meio vingativa, sim. Então, uma coisa que eu digo para os meus alunos é: a gente nunca vai poder ser a média. Não vai poder no que a gente faz de ciência. Porque eles vão sempre apontar o dedo quando estivermos brigando por mais espaço para dizer, viu? Mas quando tu está brigando sozinha. Então, a minha sugestão para todos,
Ah, porque assim, nota que isso foi começado lá em 2000, onde era uma avó sozinha na física. Mas agora a gente é um monte. E quando a gente é um monte, a gente ganha força. Tá? A força do movimento Me Too nos Estados Unidos foi o fato de que foi mais do que uma pessoa que levantou e falou. Então, a gente tem que ir como grupo nas coisas. Aí, como grupo, a retaliação fica muito fraca. Tá? E os argumentos ficam fracos. Quando é uma pessoa sozinha, é ruim. Então, sempre que eu acho que alguém se sente prejudicado em alguma situação, deve ir para outra pessoa e perguntar: olha, tu também está sofrendo isso? Então, vamos junto. Mas vamos juntos. Juntos e juntas. E aí tu vai mobilizando e o movimento ganha força. Tá? Não ir sozinha, principalmente quando você é muito jovem, procurar uma outra pessoa para ir junto. Lá. Bom dia, professora. Muito obrigado pela sua fala e parabéns pela sua coragem. Só uma pergunta e um comentário muito rápido. A pergunta é: quantas vezes você já escutou a pergunta: quando tu vai ser mãe? E o comentário é: eu estava no coffee break, depois da fala maravilhosa que houve de tantas mulheres corajosas aqui. E uma menina foi perguntada inúmeras vezes: quando tu vai ser mãe? Olha, eu nunca vou poder ser mãe, mas me doeu, porque me fez pensar, cara, são mulheres que estão perguntando para outra mulher quando tu vai ser mãe, sendo que acabaram de escutar que a decisão de ser mãe é absolutamente pessoal. Obrigado, professora. Deixa eu dar primeiro a resposta sobre quantas vezes me perguntaram. Tá? Muitas, muitas. Vou dizer assim, primeiro assim, eu tive um primeiro casamento que foi o mais longo, que durou 15 anos, e esse era uma pessoa que não tinha nem irmãos, e ele era a última geração do nome. Vocês entendem isso? Isso aí tem do interior aqui, os gringos têm muito disso, né? Vai tendo um filho, um filho, um filho, um filho, é a última geração. Ou seja, se ele não tivesse filho, ia morrer a linhagem. Então, isso traz uma pressão enorme. Tá? Que é essa pressão que a gente sente nas famílias. Elas querem manter a sua história. Né? Então, como é que mantém? Eu só pergunto se vai ter filho. E ele é um atributo. Na sociedade atual, a maternidade dá uma posição para a mulher na sociedade. Nas mais pobres, a posição é melhor, mas em toda a sociedade te dá um círculo de relações de pessoas que é importante. Vocês pensem assim, quem tem filho, quantas vezes vocês socializam amigos que são do colégio do filho ou da filha? Então, mesmo com a questão social, tem um impacto. As pessoas sem filhos não têm esse impacto e a sociedade cobra isso. Minha resposta, quando as pessoas perguntam quando é que tu pensa em ter ou não ter filhos, eu digo, eu penso nisso todos os dias, porque eu sou muito otimista com o poder da medicina. Então, eu acho que, se eu decidir, quem sabe aconteça um grande milagre, eu use toda a tecnologia para... Então, é uma coisa que a gente pode decidir todos os dias. Ela é uma decisão. A gente pode adotar. É uma decisão das pessoas que elas não têm que ficar tão pressionadas pela sociedade. E eu acho que é indelicado também fazer essa pergunta. Tá? Mas, mais que isso, há uma expectativa, e essa é mais cruel. Ficam dizendo, tu tem que ter filho, tu tem que ter filho, porque, no fundo, tem uma maldadezinha aí. Certo? Eu me lembro uma vez, nesse primeiro casamento, que um colega disse para o meu ex-marido, não te preocupa, ela vai parar quando ela tiver filho. Vocês entendem? É isso que a sociedade espera. Não, ela está vindo, mas não se preocupem. Não se preocupem. Quando ela tiver filho, ela vai parar. Tá? E, já que eu não tive filho, eu assumi a responsabilidade de usar o meu tempo para ajudar outras mulheres a não parar. Então, eu acho que é importante, eu estou plá, 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 plá na cara dessa pessoa que falou, que até sei quem é, quero bem vivo e bem forte para ver o sucesso desse movimento. A gente cultiva essas pessoas,
Porque eu acho que é muito importante a gente fazer isso juntos e juntas, entende? Agora já é porque é bom para a sociedade. Entende? Um homem que cuida de uma criança, ele vem diferente para o laboratório, gente. Eu quero esse aluno, porque eles ficam mais ativos, multitarefas, eles percebem, eles conseguem fazer o grupo funcionar melhor. Porque em grandes grupos, o grupo tem que funcionar bem. E entender o outro, ter empatia é fundamental para o grupo funcionar bem. Não existe mais a ciência do século XVII, a pessoa sozinha, esperando a maçãzinha cair na cabeça. Isso acabou. Agora é grupo, um monte de gente trabalhando junto e adicionando. E, para isso, a gente precisa de qualidades que são diversas, mas que ganham maior diversidade com experiências pessoais. E a maternidade é de uma riqueza enorme. Eu quero essas pessoas dentro do laboratório. E é essa mensagem que eu acho que a gente tem que ter mais dados para mostrar que, sim, a gente vai fazer uma ciência melhor com diversidade. E começar a discutir as réguas que a gente vem usando. Porque a gente já aprendeu a publicar um paper, 2 papers, 3 papers, 4 papers, tudo igual. Agora eu quero saber como é que a gente vai fazer impacto. Que não é publicando um paper, 2 papers, 3 papers. Não é assim. Não é olhando os 5 últimos anos da pessoa. Porque a pessoa também tem que ter, como diz Brit, tem que cair, levantar e sair. E se alguém que nunca caiu, eu não sei se essa pessoa aguenta uma queda. E em ciência tem queda. Eu quero pessoa pronta para queda. Eu quero pessoa que tem um gráfico assim. Meus alunos de C, eu fico preocupado se eles não rodarem em Física 1. Tem que rodar em Física 1, tem que saber rodar e depois passar. Se só vem perfeitinho, nossa, vai morrer o cachorro, a pessoa vai entrar em colapso. Porque nunca teve um colapso de verdade. Então, eu acho que é muito importante esse exercício da diversidade, e isso depende de nós, inclusive em sala de aula. Porque em sala de aula, a gente só gosta do aluno. Eu respondo. Não é assim? Não, vamos o quieto, a quieta, aquele que não quer, ou aquele vai para o trabalho de laboratório. Fico em física, tem mais homem, então vão ficar os 4 guris daquele lado, nem conhece a guria, daqui a pouco um se vira e diz, daqui a pouco a gente te explica o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que integrar, é nossa função. A gente não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, sim. Tua função é integrar esse grupo. Bom dia. Oi, meu nome é Jussara, eu estou falando da CAPES. Nós recebemos o convite, estou aqui representando a CAPES. E eu queria trazer um dado que eu obtive durante o meu doutorado. Aí a gente tem o apoio para fazer doutorado, enquanto um tema que seja de interesse para a agência e para a ciência de maneira geral. E, nesse período, eu fiz um trabalho usando como recorte pesquisadores da área de biodiversidade, porque eu sou bióloga de formação e é um assunto que é uma área que eu conheço um pouco mais, e fui verificar os fatores que afetam a produção científica dos pesquisadores. E eu confesso que, inicialmente, eu não tinha nenhum interesse particular na questão de diferença de homem e mulher, mas foi a coisa que apareceu, a primeira coisa que apareceu. E aí, então, esse tomou um vulto importante. E aí eu queria contribuir com a informação de que, diferente de alguns artigos que eu li, que eu levantei durante o meu trabalho, eu vi que mulheres que fizeram doutorado no exterior têm a produção científica ainda mais baixa do que as mulheres que fizeram o doutorado no Brasil, em comparação com homens nas mesmas situações. Então, essa foi um dado assim. Olha, e a questão realmente tentei buscar na literatura tudo que me explicasse isso. E realmente é muito difícil de achar uma explicação que não passe por... Você não tem apoio quando você está fazendo um doutorado no exterior. E aí eu me reporto a uma experiência pessoal que, nos idos de muito antigamente, eu terminei a graduação, emendei no mestrado, e eu e meu marido saímos para o doutorado com uma criança recém-nascida, com a ilusão de que eu ia conseguir fazer o doutorado. Então, nesta época, a minha filha, que está aqui do meu lado, tinha 4 meses de idade. Nós tentamos e apenas... O meu marido conseguiu fazer o doutorado, porque eu comecei depois, eu ainda amamentava,
e não tive apoio para continuar meu doutorado. Quando acabou o dele, eu fui obrigada a interromper. Então, eu tive uma experiência muito negativa e, estando no exterior, tentando fazer um doutorado, na época, na área de entomologia, e simplesmente não conseguia. Eu voltei para o Brasil, e aí fui fazer vários concursos, acabei entrando na CAPES. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer um doutorado, aí depois já de madura, com as filhas crescidas, eu tenho uma outra menina, então, eu busquei essa questão. Eu trabalho com cooperação internacional, sou da diretoria de relações internacionais da CAPES, eu trabalho com cooperação com a América Latina, África, mas também países da Europa, França, Espanha, etc. E fui ver o que está acontecendo com os nossos doutorandos, nossos doutores, e isso ficou muito claro. Então, eu queria dizer que a gente está realmente com esse olhar. Nós tivemos uma reunião importante na CAPES no início da semana, e a minha diretora falou, olha, além de todas as coisas que a gente está discutindo, além de todas as nossas questões, temos uma questão muito importante, a gente está enviando um representante para esse evento em Porto Alegre. Então, olha, já se prepare. Além de discutir cooperação Sul-Sul, além de discutir A, B, C e D, um outro tema na nossa pauta é essa questão. E a gente já vem olhando. Além de distribuição regional, também na escolha de projetos que a gente leva para discutir com os parceiros internacionais, essa questão de equidade. A nossa diretora é uma pesquisadora, um A do CNPq, e ela tem esse olhar muito... Então, só para dar essa contribuição. Bom. Aproveitem, gravem bem o nome dela, porque ela vai ser o nosso canal para a gente pedir que a pós-graduação desconte o tempo de maternidade na produção científica quando vai olhar na sucupira. Eu acho que nós já temos uma voz lá para nos ajudar na reformulação da sucupira. Anotem e-mail, agora peguem pela palavra. Meu nome é Isabela, eu sou da Psicologia da Federal da Paraíba. E eu vim de muito longe para participar desse debate, porque eu acho que não só o evento é muito importante, mas também as contribuições pessoais que a gente fala. Então, eu acho que teve algumas pessoas que falaram que achava que a sua contribuição seria drama em algum momento, e não é, porque, como mulheres, a gente tem que se amparar, principalmente, e a gente tem que se juntar para fazer com que isso tome uma proporção inimaginável. Porque, saindo do ambiente acadêmico, ações que a gente possa fazer no dia a dia, ações cotidianas com um viés mais humano, a gente pode criar os nossos meninos e meninas de forma diferente. A gente pode fazer com que os meninos eles não se sintam na responsabilidade de, por exemplo, pagar a conta inteira no primeiro encontro, porque depois, quando você tem um menino de 16 anos roubando a carteira da mãe, você não entende por quê. Então, a gente pode fazer com que os meninos contribuam com a carreira acadêmica, com a corrida acadêmica das irmãs, das namoradas, até das pessoas da rua de baixo que não conhecem. Porque é muito fácil a gente sentir empatia, que foi uma palavra muito dita hoje, que é importante, por pessoas do nosso convívio. Mas, quando a gente não conhece uma pessoa, fica mais complicado. E a nossa pesquisa, lá na Paraíba, justamente, que ela está engatinhando ainda, mas ela fala justamente sobre a depressão pós-parto das mães. E a gente descobriu que quase 50% das mães, que é um dado assustador, elas acabam caindo nisso por causa do sofrimento acadêmico. Então, isso é uma coisa para a gente repensar. Por que os homens e por que as próprias mulheres reforçam esse tipo de estereótipo de que a mulher ela só pode ser cientista se ela não for mãe, ou então que, para você ser mãe, você tem que abandonar toda a sua carreira. Então, é muito importante esse debate, é muito bom que a gente se sinta convidada a participar, não só com experiências acadêmicas, mas experiências pessoais também. Eu quero acrescentar mais um superpoder que vocês têm que pegar quando pegarem a capa de vocês lá fora. O que a Márcia falou, né, das mulheres jovens há muito tempo,
existe uma tendência, e a gente já falou bastante sobre isso, de que eu cheguei aqui por mérito, eu nunca senti preconceito, os meus colegas sempre me apoiaram. E a gente, pelo menos nós aqui nessa sala, estamos convencidas de que isso não é verdade. Um superpoder que a gente não pode abrir mão é no momento que ocupa uma posição de gestão, de poder, é levantar essa bandeira. A gente não pode ser mais um gestor. A gente tem que ser um gestor que vai fazer diferença para outras mulheres. A Fernanda me fez a provocação, né, da licença para as bolsistas. A nossa pró-reitoria administra 800 bolsas de aperfeiçoamento técnico. A gente incluiu a licença maternidade nessas bolsas, mesmo com a contrariedade de servidoras mulheres que disseram: professor, isso não vai dar certo, porque ninguém vai querer contratar as meninas. Os setores não vão querer ter uma aluna com o risco de perder ela se ela ficar grávida. Eu disse, não quero saber o que as pessoas... É um direito, a gente vai instituir isso. Tá? E a gente vai criar mecanismos de supervisão para que, caso ocorra, se a gente perceber que um setor só está contratando meninos, a gente vai chamar atenção, vai conversar. 2 semanas depois que saiu a regulação, a gente recebeu um relato de uma professora dizendo que não ia mais contratar meninas. Uma professora. Então, no momento que a gente ocupa essas posições, a gente tem que fazer valer tudo isso que a gente está ouvindo aqui. E eu acho... quem que foi da Serrapilheira que perguntou qual seria o impacto? Vocês acham que a academia, os cientistas, veriam com bons olhos? Eu não quero saber. A gente tem que fazer. Porque é óbvio que eles não vão sentir, não vão ver com bons olhos. Perder privilégio é muito ruim. Ninguém quer perder privilégio. Então, se a gente acredita que isso tem que ser feito, no momento que você tem o poder de fazer, tem que fazer. Tu vai comprar briga, vai ter descontentamento, mas tem que fazer. A gente não tem o direito, depois que consegue passar por todas essas picadas, sobreviver, chegar ali e se acomodar. A gente tem que aproveitar todas essas picadas, né, entender o que foi que fez a gente sobreviver para ajudar outras a chegarem na mesma situação. Deixa eu só acrescentar que eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. Tá? Tem que trocar o pneu com o carro andando. A gente tem que fazer porque tem que fazer, mas a gente tem que convencer. Porque se a gente não convencer, não vai ser tão eficiente. Você entende? Entrar é bom, tá? Vamos, faz isso. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de acompanhamento de dados para mostrar para as pessoas, olha que legal que é. Olha como funciona bem. Olha como tudo está andando. Porque, senão, a gente vai ser menos eficiente. Essa é uma das grandes críticas que eu tenho para o modelo de cotas que se usa no Brasil, porque tu deixa entrar e tu não usa isso como combustível. Então, a gente tem que ter mais trabalho, a gente tem que fazer a comunidade inteira entender que aquilo é um valor, que todo mundo vai, no começo, trabalhar mais, mas o sistema vai ficar maravilhoso quando estiver andando. E que vai ser mais produtivo, que a universidade vai mudar de cara, que os grupos de pesquisa vão mudar de cara. Então, é um trabalho que tem que ser feito junto. Duas coisas. Tu põe a regra e dane-se e começa a trabalhar com as pessoas, dos mais jovens aos mais jovens há muito tempo, porque, normalmente, os mais jovens são mais fáceis da gente trabalhar, e vai comendo o sistema pelas bordas. Bom dia, meu nome é Adriele, eu vim da URGS, aqui de pertinho, e esse slide que está aí há bastante tempo, na verdade, veio um negócio quando estava me falando e eu resolvi tomar coragem e falar. Tu precisa de um campo no Lattes para dizer que eu sou mãe, ou um campo para incluir que eu sou os meus filhos. Lá na bio, ninguém diz, tu não pode botar isso. Põe isso. Põe isso. Olha, eu sou mãe de tantos filhos há tanto tempo. Uma hora, o sistema vai ver que aquilo é importante para as pessoas e que isso vai fazer diferença. E alguém vai ter que ir lá e botar aquele campinho que tu vai lá programar isso. Aquilo custa, 5 minutos para botar
na linha de programação aquilo, põe aquilo lá e diz, olha, eu sou mãe, e uma hora vão ter que engolir. Eu ponho, tu põe, todo mundo põe, dali a pouco tem 100, 200, 1000 pessoas colocando, e vai ver que isso vai fazer diferença. Eu sei que pode parecer pouco, ou pode parecer meio, estou burlando, estou indo para um lugar, mas não tem onde botar. Aquela bio não vai te trazer menos coisas, e tu é mãe. Isso não vai deixar, não vai te trazer prejuízo. Na verdade, ela só tem a te acrescentar como pessoa, e a gente está vendo aqui que, se tu decidiu isso, tu sabe dos riscos, não deveria ter que botar tudo isso na balança, mas, enfim, do jeito que as coisas estão agora. Mas eu acho que é importante a gente pensar, por que não fazer isso, já que temos essa possibilidade? Mais alguma pergunta, gente? Tá? Então, vamos fazer a última com a Eugênia aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Tá, e aí a gente encerra, porque a gente volta daqui a pouco, depois do almoço. Oi, Márcia. E oi, todo mundo. Muito obrigada pela palestra, muito interessante. Adorei assistir de novo. Uma pergunta, você tem mais experiência em comunicar com o CNPq? Eu sei que você contribuiu bastante para essa licença maternidade para as bolsistas de pós-graduação. Então, eu queria saber, qual é a melhor forma para que o CNPq escute a gente? O que você acha que como podemos fazer para que eles escutem as nossas propostas e que atuem de alguma forma? Olha, esse pedido da licença maternidade, particularmente das bolsistas de PQ, foram vários eventos. Então, a insistência é o melhor canal. Entendeu? A gente fazia uma conferência, mandava a carta com as resoluções do evento pedindo isso. Fazia alguma, mandava. Tá? E tentava usar canais de pessoas que estão... Todos nós conhecemos membros dos comitês assessores. Eles têm acesso direto ao presidente. Depois que ele ouvir 10 vezes, receber uma pilha de cartas, ele vai se mover. No caso do Glaucius, ele se moveu também porque ele tinha uma filha de 15 anos, mas a gente não pode contar que todos os presidentes tenham filhas adolescentes, mas a gente pode contar com a insistência do sistema e usar os canais internos. O CNPq tem um setor que estuda gênero, assim como a gente descobriu agora que a CAPES também tem, então a gente tem que usar, porque não é só o CNPq. Nós temos que mexer muito na Sucupira. A Sucupira é o grande entrave para as mulheres permanecerem na pós-graduação. Então, a gente tem que descontar esse tempo dentro da Sucupira. E, de novo, é uma linha de comando. E agora a gente já tem um canal. Tá? A Betina, dentro do CNPq, é outro canal. E vamos usando esses canais, tá? Até o sistema passar. O que não dá é para mandar uma carta e dizer, já mandei a carta, fim, acabou. Não funciona assim. Tá? Se tivesse sido uma manifestação só, a ditadura ainda estava aqui, gente. Nós vamos ter que insistir muito e ir se aliando com pessoas que já vêm fazendo isso há muitos anos das áreas sociais. Existem grupos feministas que já vêm pensando essas coisas há muito tempo. Vamos nos aliar.